Agora nós vamos falar resumidamente da vida de um homem assim que particularmente eu amo muito na Bíblia, que é Noé. Irmãos, imagine a terra toda corrompida, como nós vimos lá em Lameque, todo tipo de pecado que vocês imaginarem, e mesmo assim Noé e a sua família andavam com Deus, né? O Senhor, ele sempre vai conservar um povo íntegro, ele sempre vai conservar um povo que não se dobra, ele sempre vai conservar um povo que o ama acima de todas as coisas e que o obedece. E Noé, ele era esse homem. Noé, ele era um homem justo, ele era um homem bom. Noé andava com Deus numa geração perversa. Não tem desculpa pra gente de dizer assim, todo mundo peca, todo mundo erra, eu vou pecar também. Não. Assim como Enoque, Noé também andou com Deus. Aqueles que andam com Deus, aqueles que são sinceros com o Senhor, aqueles que têm intimidade com Deus, Deus também lhes revela segredos. E um dia Deus chamou Noé e disse assim, Noé, olha, eu tô olhando o que está acontecendo na Terra, eu estou vendo tudo o que a humanidade está fazendo e eu estou muito triste por haver criado o homem, porque o homem desde pequeno, desde a sua meninice, o seu pensamento é muito mau, o seu pensamento é muito impuro, né? Então, eu vou acabar com o homem, vou destruir todos os homens da face da terra, vou destruir os homens, vou destruir os animais, vou destruir a todos. Irmãos, sempre lembrando, tá? Quando Deus ele fala que ele vai matar, quando Deus ele fala que ele vai destruir, é porque ele é santo, ele é puro e ele não suporta o pecado. E tem mais, o homem, ele perdeu o direito à árvore da vida, ele perdeu o direito à vida eterna lá no paraíso, mas ele continuava vivendo muito, ele continuava vivendo 900, 800 anos, agora não. Todo mundo sabe como é difícil lidar, por exemplo, com uma pessoa má, né? Com uma pessoa usuária. Todo mundo sabe como é difícil lidar com esse tipo de coisa. Agora você imagina Deus olhando o pecado, Deus olhando a humanidade, pecando diante da face dele 900 anos, 1000 anos, 800 anos. Então Deus falou, não, a partir de hoje eu vou diminuir a idade do homem. O homem vai viver somente até 120 anos. Então olha que coisa que o pecado faz. Adão perde a vida eterna. Depois, agora, o homem vai perder a longevidade. E agora Deus ele vai dizer assim que o homem vai viver até 120. Tem pessoas que vivem um pouquinho mais de 120? Tem, mas você pode ver que você não acha na história uma pessoa que viveu até 130, né? Por quê? Porque Deus ele deu essa faixa de 120 para o homem. De acordo com a ciência, né? O homem pode sim chegar até 120, 125, o máximo 128 anos. O nosso corpo, ele tem essa capacidade quando ele é bem cuidado, quando a pessoa se alimenta bem. Então, Noé, ele anda com Deus e Noé, ele vai obedecer estritamente as ordens de Deus, porque Deus ele vai falar assim para Noé, Noé, eu vou destruir a terra, mas você e a sua família e os animais, um pouco de cada espécie, né, de animal vai ser salvo. Então eu vou colocar vocês numa arca e eu vou preservar a vida de vocês. Não tem como Deus contar com uma pessoa que não é obediente, porque se a pessoa não é obediente, a pessoa vai fazer tudo errado. E Noé não, ele obedece à risca todas as metragens, as diretrizes que Deus dá para ele construir aquela imensa arca. Deus ele tem também, irmãos, um plano para a família. Ele fala assim para Noé, vai entrar você e a sua família na arca. A gente quer ganhar tantas almas para Jesus, a gente quer pregar, não é que a gente não pode, mas a gente tem que também pensar na nossa família. Senhor, eu quero pelo menos, Senhor, colocar a minha família na arca. Eu quero, Senhor, salvar a minha família. Então, o plano de Deus sempre é para a família. Irmãos, Noé, ele passa 100 anos, de 500 até 600 anos construindo a arca. E todas as pessoas ali estavam vendo ele construir. Todas as pessoas, eu acredito que as pessoas chegavam para ele e perguntavam, Noé, o que é que você está fazendo? E Noé dizia assim, olha, eu estou construindo uma arca porque vai chover.
E as pessoas não quiseram saber, não se interessaram em entrar na arca também. Assim é nos dias de hoje. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. As pessoas, elas ouvem, sabem, né, da palavra de Deus, mas elas não querem renunciar o mundo para servir a Deus, porque antes não chovia na terra. A Bíblia diz lá em Gênesis que era um vapor que subia e regava toda a face da terra. Então, para eles, como chuva era uma coisa inédita, eles achavam que não ia acontecer. Assim também, quando nós pregamos e falamos, olha, Jesus Cristo vai voltar, as pessoas também endurecem o coração e falam, desde o tempo dos meus avós eu escuto falar que Jesus vai voltar e ele nunca voltou. Mas a Bíblia diz que ele vai vir, e ele vai vir como um ladrão de noite. Ele vem de repente, né? O ladrão, ele não avisa, ele não bate lá na sua porta e fala, eu vou te assaltar, viu? Fica aí esperto que tal hora eu venho te assaltar. Não, ele vem de repente. Então, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias de hoje com a volta de Jesus. O Senhor mesmo trata de guiar os animais até ele, né? 7 dos animais limpos, os casais deram 7, e 2 dos animais impuros, e eles entram ali na arca com Noé e com a sua família. E olha que interessante, não é Noé que fecha a porta. A Bíblia diz assim que Deus fechou a porta por fora. Por quê? Porque se Noé fosse igual eu ia abrir a porta e deixar o povo entrar depois que o dilúvio começasse, né? Então Deus, já sabendo disso, ele mesmo fecha a porta por fora. E nos tempos de Jesus, quando Jesus voltar, vai ser a mesma coisa. Não adianta bater, não adianta gritar, não adianta implorar, porque a porta, ela vai se fechar. 40 dias e 40 noites. E eles ficaram ali na arca durante 370 dias. Né? Depois do dilúvio, ficaram ali 370 dias dentro daquela arca, esperando as águas baixarem. Imagina, Noé teve que aprender a esperar, né? E diz a palavra de Deus, e Deus se lembrou de Noé. Talvez você esteja também passando por uma situação, você esteja passando por um momento que você fala assim, Senhor, acho que o Senhor se esqueceu de mim, Senhor. Eu tô aqui dentro da arca, tô aqui na obediência e o Senhor não me vê. Mas o Senhor, ele se lembrou de Noé e chegou o dia de Deus tirá-lo dali de dentro. E Deus falou para Noé, Noé, agora você vai se multiplicar novamente, a sua família vai encher a terra, vai povoar a terra, e o desejo de Deus é que o homem não pecasse mais, que o homem não fizesse maldade mais, né? Então Deus está dando uma nova chance à humanidade. A arca, ela vai parar no Monte Ararat, né? Ela vai ficar lá parada. Irmãos, as águas, né? Elas subiram muito alto, 7 metros acima do mais alto monte. Hoje o nosso mais alto monte é o Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, e a arca parou acima, as águas, né, elas foram acima do mais alto monte. Noé, ele vai mandar um corvo que ficou indo e voltando até as águas baixarem, depois ele vai enviar uma pomba. A pomba, ela representa o Espírito Santo de Deus, ela saiu, mas ela não encontrou repouso para os seus pés, estava tudo molhado ainda, então ela volta para a arca de novo. Noé espera mais 7 dias, e solta a pombinha de novo, e agora quando ela volta, irmãos, ela volta trazendo esperança. Agora quando ela volta com uma folhinha de um ramo de oliveira, que mostrava que a terra voltou a brotar. Deus é Deus de esperança, Deus é Deus de chance. E Noé, ele sai da arca com sua família, né, com os animais, e ele oferece, irmãos, um sacrifício ao Senhor. Ele vai fazer um altar e ele vai prestar um sacrifício a Deus, né, em gratidão, porque o Senhor guardou a vida dele, porque o Senhor guardou a família dele. Ele vai dar uma instrução para Noé. Ele fala assim para Noé, não quero mais que sangue seja derramado na terra. E tem mais, vocês também não vão poder comer sangue, é proibido comer sangue, né? Aqui Deus, ele fala para Noé, foi a primeira vez que houve ali a proibição de comer sangue, porque
o sangue, ele é vida, fica proibido até hoje, tá? Lá em Atos, no capítulo 15, vocês vão ver que a igreja, ela se reúne e ela fala assim, olha, nós vamos nos reunir e nós vamos ver o que os gentios, eles devem fazer e não devem fazer. E entre as ordenanças dos gentios está também não comer sangue, não comer carne sufocada, né? Não pode, tá bom? Então Noé, ele vai ali conversar com Deus, né? Deus vai conversar com Noé, porque eles têm intimidade, e Deus vai falar assim, Noé, a partir de hoje eu vou colocar o meu arco nas nuvens. Todas as vezes que vocês virem o arco nas nuvens, isso representa que nunca mais eu vou destruir a terra com água. Pode ver, irmãos, que alguns lugares eles têm as catástrofes, né? Alguns lugares são destruídos por água, mas a terra toda nunca mais Deus destruiu com água, né? Porque toda vez que ele se ira com o homem, toda vez que ele quer castigar o homem, ele se lembra, né? Existe uma aliança que eu fiz com a terra e que eu nunca mais destruirei a terra com água. Noé e seus filhos vão dar continuidade. É aqui em Noé também que os animais, eles têm pavor do homem, né? Deus, ele fala assim, eu vou colocar pavor nos animais, eles vão sentir aquele medo, né? E os animais passam ali a ser mais selvagens, né? A ter medo do homem, tá? Foi tudo a partir aqui de Noé. Noé, ele vai plantar uma vinha. E nessa vinha que ele vai plantar, ele vai começar a tomar o suco da uva, né? E a Bíblia diz que ele toma tanto que ele acaba se embriagando. E no que ele se embriaga, ele acaba ficando nu na sua tenda. Ele acaba ficando sem a roupa. Cã, que é um dos filhos dele, quando ele chega, que ele vê o pai nu, de vez de ele ir lá e ele cobrir a nudez do pai, não, ele vai anunciar para os irmãos. E eu acredito que não foi só, olha, o pai tá nu lá na tenda. Não, ele foi, talvez ele riu, talvez ele brincou, né? E só sei que os irmãos dele, Jafé e Sem, pegam um pano, né? E eles vão de costas, e eles vão lá e cobrem o pai sem olhar a nudez do pai, né? Sem brincar, com todo respeito, eles vão lá e cobrem o pai. Quando Noé se desperta, né? Os irmãos vão lá e vão contar para ele o que aconteceu. E aí diz a palavra de Deus que Noé, ele vai amaldiçoar a Cã. Maldito seja Canaã, servo dos servos seja dos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. O respeito com o pai é muito importante, né? O respeito com o pai, o respeito com a mãe, o respeito com a família é muito importante. E naquela época, né, se um pai amaldiçoasse um filho, ele ia carregar esse peso para o resto da vida, né? E aí nós vemos aqui os descendentes, né, de cada um, no capítulo 10, né? Eles vão cada um ter a sua família, ter os seus descendentes, e diz a palavra de Deus, né, que o limite de Cã, né, do que foi amaldiçoado, né, foi o limite dos cananeus, né, desde Sidom indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá, Zebuim e Laza. Ou seja, né, os descendentes de Cã lá na frente, vocês vão ver que eles vão ser tirados da terra deles para dar lugar para o povo de Deus, para o povo de Sem e Jafé, tá bom? Porque a palavra do Pai, ela tem muito poder. E o próximo capítulo nós vamos falar sobre a Torre de Babel.